Você conhece os novos modificadores de classe do Dart 3? Então assista esse vídeo e veja como usar eles na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver os novos modificadores de classe que foram introduzidos no Dart 3 e que possivelmente vão mudar aí a forma como a gente trabalha com classes dentro do Flutter. Então provavelmente aí nos próximos meses aí vocês vão começar a sentir o impacto dessas mudanças nas bibliotecas e nos packages externos que vocês vierem a utilizar e também internamente nos nossos códigos, como nos nossos repositórios, na nossa camada de domínio, etc. Quando a gente estiver trabalhando ali com, principalmente com heranças, implementações, definições de contratos, entre outras. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então o que são esses modificadores de classe? Tá? Antes da gente entender quais os novos modificadores, é importante a gente entender o que tinha até então. Então a versão 2.x do Dart, era possível você usar apenas dois modificadores em uma classe. O Abstract, que a gente utilizava para fazer classes abstratas ou até mesmo interfaces, e o modificador Mixing, tá? Que você podia utilizar para reutilizar pedaços de código dentro de outras classes. Isso permitia, de certa forma, você emular, tá, uma herança múltipla. Tá? Não é herança múltipla, mas você conseguia emular esse comportamento usando mixins, porque vários mixins podem ser aplicados a uma mesma classe. Bom, e com esses modificadores em uma classe, era possível basicamente você construir, estender e implementar essas classes, fazendo a combinação ali desses modificadores. Bom, então basicamente, se você queria definir um contrato, então esse aqui é um exemplo bem básico aqui, só para a gente ver como que é. Então vamos supor ali que o meu GameState, minha classe GameState, eu queria que ela fosse uma interface. Então eu não conseguia fazer isso explicitamente, apenas definindo a keyword abstract. Então não tinha uma definição clara, o que que era, uma distinção clara, o que que era uma classe abstrata, o que que era uma classe do tipo interface. E da mesma forma, aqui você tem, por exemplo, uma classe ali chamada GameInitial, que ela está estendendo o GameState, mas veja, eu poderia estender ou implementar essa classe que daria no mesmo, no caso do Dart. E uma outra particularidade, até o Dart 2.x, é que a gente não tinha classes finais. Então, por exemplo, o GameInitial ele ainda poderia ser estendido para gerar uma subclasse. Então isso era muito comum, por exemplo, que a gente tinha lá um package HTTP ou DIL e você podia fazer, por exemplo, uma extensão, uma implementação da interface e criar uma implementação customizada para o seu aplicativo. E talvez agora com o Dart 3, possivelmente aí no futuro, esses patches comecem a colocar mais restrições. Então, a partir do Dart 3, esses novos modificadores foram inseridos e, basicamente, eles vão trabalhar em três características de uma classe. Na construção dessa classe, na extensão e na implementação. Então, dependendo do modificador que você use, você vai ter uma alteração nesses três atributos. Então, vamos lá ver alguns desses modificadores. Então, o primeiro modificador que a gente vai ver aqui é o modificador Interface, que até então não existia dentro da linguagem Dart. E aqui, pessoal, existe já uma diferença da implementação de uma interface que é comum em outras linguagens de programação para como é feito, foi decidido pelo time lá do Dart. Então, quando eu defino uma interface class, basicamente a gente está definindo uma classe que ela pode ser implementada e ela pode ser construída. Tá? Então aqui já pega eu quero que vocês vejam o detalhe, ela pode ser construída, então você pode criar uma instância de uma interface class, tá? Mas qual é a questão aqui? Que você não pode estender essa classe. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor lá que alguém definiu lá uma classe HTTP do tipo interface. Você pode criar uma instância dela, usar os métodos internos dessa interface, mas você não pode estender. Se você quiser criar uma nova implementação, você vai usar o implements. A gente já vai ver um exemplo disso. E agora, se você quer uma interface pura, no sentido de interface mesmo, que ela não pode ser construída, nem estendida e só implementada, aí você vai ter que usar uma combinação do Abstract com o Interface. Então vai ficar Abstract Interface Class, beleza? Não concordo muito com essa implementação, como eu falei para vocês, ela difere um pouco de outras linguagens de programação. Então outras linguagens, geralmente quando você define uma Interface Class, basicamente você vai definir só as assinaturas dos métodos.
E aqui no Dart, uma interface class ela pode ter uma implementação concreta e também ser construída. Então é um pouquinho, né? Um pouquinho não, ela é bem diferente, né, da implementação de outras classes. Mas como eu falei, esses modificadores, eles dizem naqueles 3 atributos. Então uma interface class ela pode ser construída e implementada, mas não estendida, beleza? Então vamos ver aqui o código rapidinho para ver como que isso funciona na prática. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou definir primeiro a interface para vocês verem como é. Vou criar como se fosse aqui um repository, tá? Então, interface class, e aí você vai colocar lá, né, o nome da sua classe, né? Por exemplo, aqui o repository. Então vamos colocar aqui um list de string chamado getAll, só para a gente ter aqui um exemplo, tá? E aqui a gente vai retornar, tá? Um array, novos modificadores, beleza? Só para vocês verem como que isso vai funcionar. Então veja, eu não posso só definir a assinatura do método. Então eu particularmente, quando eu vi esses novos modificadores, eu pensei que a interface seria para isso, para você definir apenas o contrato e aí sim para que as subclasses tenham que implementar esse contrato. Então esse era o comportamento que eu, né, professor Diego, esperava, mas não é isso. Repare que se você coloca só a assinatura, ele diz que uma classe do tipo interface tem que ter implementação. Então aqui você é obrigado a ter, né, uma implementação concreta desse método. Bom, e aqui, pessoal, tem uma outra questão também que é importante vocês entenderem desses modificadores. Além daquelas 3 propriedades que eu falei para vocês de construção, extensão e implementação, existe uma questão também de restrição interna ou externa. O que isso quer dizer? Significa que aqui, por exemplo, eu poderia ter uma classe chamada database repository, e aqui veja que eu vou, por exemplo, implementar, né, o meu repository, beleza? Ó, desta forma aqui. E com isso, obviamente, eu preciso sobrescrever esses métodos aqui, tá? Então, com o implements, ele me obriga a fazer isso. Agora vem a pegadinha aqui para vocês, né, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Dentro de uma biblioteca, ou seja, dentro de certa forma que a grosso modo do mesmo arquivo dessa definição da classe, eu posso fazer aqui um extends do repository, mesmo ela sendo uma interface. Então, como eu falei para vocês, existe essa limitação, né, que vai variar de construção, extensão e implementação, mas geralmente isso está relacionado com o acesso externo da classe, né, por outras bibliotecas e não o acesso interno. Então aqui no acesso interno você pode estender essa classe aqui, ó, sem problema nenhum. Então ela vai funcionar. Então veja que cai até um pouco por terra essa questão dos conceitos, né, dos modificadores. É mais para o uso externo do que para o uso aqui, de certa forma, interno, tá? Então veja que no interno você consegue estender. Então isso aqui também já é uma pegadinha. Bom, e como eu falei, para você definir uma interface propriamente dita, aqui você teria que usar o Abstract Interface Repository, tá? Bom, o que a gente vai trabalhar aqui? Então vamos deixar aqui o Implements, tá? Só para vocês verem. Vamos colocar aqui o override, beleza. E aqui eu vou deixar primeiro o interface por padrão. Então salvei e agora a gente vai consumir essa interface. Então, como eu falei para vocês, ó, como ela é apenas uma interface, ela pode ser construída. Então significa que aqui a gente pode ter um final repository recebe uma instância do repository. Aqui a gente precisa importar. Ó, então vejam, se eu der um print aqui, ó, repository.getAll, veja que se eu for testar, ele vai imprimir aqui, ó, a minha lista de novos modificadores. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, uma interface ela pode ser construída e implementada externamente, mas não estendida. Isso significa que se eu criar aqui, ó, por exemplo, um class local repository implements repository, beleza? Então veja, eu consigo implementar essa classe repository externamente, eu consigo construir ela. Agora vamos observar o seguinte, ó. Se eu vier aqui e colocar um abstract interface class repository, veja que já ficou vermelho. Agora eu não posso mais construir, mas eu ainda posso implementar. Beleza? Ficou claro para vocês? Agora vejam uma outra coisa. Como eu falei para vocês, essa classe, como ela é uma interface, ela não pode ser estendida externamente. Então se eu tentar colocar aqui o extends, repare que ele vai dizer, ó, a classe repository não pode ser estendida fora da sua biblioteca porque é uma interface class.
Então vejo que existe aí uma pegadinha no uso desses modificadores. Dentro da própria biblioteca, nesse caso aqui, a grosso modo dentro do mesmo arquivo, significa que eu posso aqui estender, olha. Eu posso fazer um extend, mas externamente eu não posso fazer. Então essa aqui, né, seria a definição de uma interface. Como eu falei para vocês, eu particularmente não concordo muito com essa implementação, mas é desta forma que foi definido. Bom, o próximo modificador que foi incluído no Dart 3 foi o modificador Base. Então, uma Base Class define que uma classe ela pode ser construída e estendida externamente, mas ela não pode ser implementada. Então veja que ela é o contrário do que é definido numa interface. E as subclasses dessa classe base, né, que vão ser estendidas, elas obrigatoriamente têm que ser base, tem que ser final ou tem que ser sealed. O final e o sealed a gente já vai ver como eles funcionam, beleza? E aí se você define uma abstract base class, você vai impossibilitar a construção, mas você impossibilita a construção e você mantém apenas a extensão. Então aí você define basicamente uma classe abstrata tradicional. Então vejam que dependendo do uso você pode combinar esses modificadores. Existem algumas limitações, depois eu peço que vocês deem uma olhada nessas limitações se vocês tiverem dúvida na documentação do Dart, tá? Mas basicamente você pode usar um Abstract Base Class. E o outro modificador que foi incluído, né, na verdade a keyword ela já existe dentro do Dart, mas é o modificador Final. Então uma Final Class define que uma classe ela não pode ser implementada ou estendida externamente, ou seja, o subtipo seria Final. Então basicamente você vai utilizar isso em subclasses que vão estender ou implementar alguma classe pai. E com isso você torna essa subclasse final. Então ela não vai poder ser modificada nas classes filhas. E qual é o problema disso, né? Quer dizer, o problema entre aspas. Nós já estávamos acostumados, por exemplo, a pegar um package externo e às vezes fazer, por exemplo, uma extensão ou uma implementação da classe, tá? Para que a gente conseguisse construir a nossa própria implementação. Exemplo, vamos pegar o DIO ou o HTTP. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma implementação, uma extensão da classe principal para fazer modificações e criar ali uma implementação customizada. Então agora, se esses packages começarem a definir as suas classes principais como finais, você não vai mais conseguir fazer isso, né, por extensão ou implementação. Aí você vai ter que usar outros padrões, tá, para fazer essa customização de implementação. Então vamos olhar agora uma demonstração, né, dessa questão da Base Class. Então voltando aqui para o nosso código, pessoal, vou usar o mesmo exemplo do repository. Então você pode ter agora uma Base Class Repository. E agora vejam o seguinte, ó, que eu consigo estender, né, essa classe, mas ele já me diz aqui, ó, que essa classe ela tem que ser Base, Final ou Sealed. Então se esse subtipo aqui eu defino ele como final, significa que ninguém vai poder depois externamente fazer uma herança, né, fazer uma extensão ou uma implementação desse database repository. Então eu estou garantindo que é uma implementação aqui final. Tá? Da mesma forma eu posso deixar como base. Tá? Então o base ele vai me permitir que eu trabalhe externamente. Tá? Vou deixar final aqui para a gente testar. Então veja, uma base class ela pode ser construída. Agora repare o seguinte, ó, que aqui eu também vou ter que deixar como base ou final. Então, consegui aqui testar. Se a gente salvar os dois, né, e a gente vir aqui testar, a gente vê que ele vai executar lá os novos modificadores. Da mesma forma que uma interface class, eu posso utilizar, né, um modificador abstract junto. Então, se eu colocar aqui um abstract base class, internamente nada mudou. Mas vejam que se eu vou agora no meu main lá, eu não consigo mais fazer uma construção desta classe. Tá? Então, agora ela é uma classe base abstrata. Da mesma forma, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, vejam que eu não consigo aqui estender o meu database, ó, ele nem aparece para mim aqui a opção. Ó. Agora, vamos voltar lá na classe. Se eu coloco aqui como uma base class, ó, agora o database repository ele vai aparecer para mim. Então, se uma classe ela é final, né, então veja, ela é uma classe final, você não vai poder estender ela externamente. Então veja que agora o database repository já nem aparece para mim, beleza? E vejam que agora aqui também, esse é um outro detalhe, né? Eu não consigo implementar o repository. Por quê? Porque ele é uma base class abstrata. Ó. Então se eu for ler aqui, ele vai dizer, né, que ele é uma base class. Então ele não pode ser implementado
fora da biblioteca. Então, como eu falei para vocês, esses modificadores geralmente diz respeito também à questão do acesso externo às classes de uma determinada biblioteca, né, e não o seu funcionamento interno. Tanto que eu posso vir aqui, ó, e fazer então o implements. Ele vai funcionar normalmente, certo? Porque eu estou dentro da minha própria biblioteca, então resume-se que eu tenho essa certa flexibilidade, né? O Dart permite essa flexibilidade para você trabalhar da forma que você quiser dentro da sua biblioteca, mas externamente ele permite então agora que você coloque essas restrições ou limites na arquitetura, e esses limites vão fazer com que os clientes, né, eles tenham maior, né, ou menor flexibilidade para fazer as implementações, extensões, etc. na biblioteca que você está definindo. E por último, pessoal, nós temos, né, o modificador sealed, né, as famosas classes seladas. Então, uma sealed class, né, uma classe selada, ela não pode ser implementada, estendida ou construída externamente. Então é uma classe que ela vai ficar ali chumbada, né? Ela não pode ser modificada de forma nenhuma, né? Ou usada de forma externa. Então basicamente uma classe selada ela vai ser utilizada internamente dentro de uma biblioteca. Então é basicamente esse o uso que a gente vai fazer. E aí uma outra característica bem importante de uma classe sealed é que ela vai possibilitar, né, a checagem exaustiva de todas as subclasses ou de todos os subtipos por meio lá do switch e do partner matching. Tá? Já vou mostrar um exemplo disso. Então basicamente, né, o exemplo clássico que eu vou mostrar aqui para vocês, tá, é o exemplo de uma implementação usando o block. Então pessoal, aqui na demonstração, né, eu já escrevi o código aqui para mostrar para vocês. Então vejam lá, ó, eu criei uma sealed class GameState, tá? Então seria isso aqui para fazer a implementação do nosso block. Então vejam que esse GameState ele não vai poder ser construído, então você não pode gerar uma nova instância externamente, você não pode fazer a extensão e você não pode fazer a implementação, então você só pode usar internamente na biblioteca. Na sequência, então, eu defini os meus estados, né? Então a minha classe GameInitial estende o GameState, o GameLoading estende o GameState, né? O GameSuccess e o GameFailure. E aqui a diferença que eu quero que vocês notem é que todos esses subtipos que eu defini, eles são finais. Estão vendo? Por quê? Porque eu quero que o meu estado ele seja consistente. Então eu quero que o meu GameState ele possa ser somente Initial, Loading, Success e Failure. Eu não consigo externamente, né, ter um Game Initial Empty. Eu não posso fazer essa extensão, somente dentro da própria biblioteca. Então por isso que todos os subtipos são finais e o meu GameState ele vai ser sealed, para que eu não possa também ter a geração de novos subtipos. Isso vai permitir também que a gente use a nova sintaxe do switch, né, da expressão switch, para fazer o partner matching, né, do tipo de state que a gente vai carregar lá na nossa página. Tá? Então vocês vão ver que o consumo do block, por exemplo, ele vai ficar muito mais simples. E não só do block, né? Que o block é um exemplo para mostrar para vocês a questão do sealed e do final. Então só para mostrar para vocês como que é a implementação do block, né? Então eu fiz uma implementação aqui bem simples usando o qubit, né? Então veja que a gente tem um game block, extends qubit do game state. O super aqui a gente coloca o estado como game initial e a gente tem duas funções, tá? Uma que é o load games, então a gente emite aqui um game loading. Eu faço um future delay aqui de 2 segundos apenas para a gente mostrar ali o loading de fato, e eu vou emitir então a minha lista de jogos ali como um estado do game success. E aqui eu tenho uma implementação de erro para vocês também visualizarem. Então eu tenho loading, os mesmos 2 segundos, e aqui eu emito um game failed apenas para a gente testar. Então lá no nosso main, tá? Só para vocês verem, eu tenho aqui o nosso home que está carregando o block provider, né, gerando uma instância do block, e está chamando o nosso game page, que é onde a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Então no nosso init state aqui, né, a gente está fazendo lá chamando load games, e o load games está fazendo um context.read game block chamando o load games, beleza? Bom, aqui dentro que é onde a gente vai trabalhar, nesse body aqui, tá? Então o que a gente vai fazer aqui a princípio, tá? Primeiro, eu vou usar aqui um block builder. Esse block builder, né, ele vai recuperar o game block e um game state. E aqui eu vou ter o nosso método builder. Esse método builder, ele vai receber aqui o context e o nosso state.
e aqui eu vou fazer então a execução. Então aqui o que eu vou fazer? Olha, veja que interessante, eu vou fazer um return, switch, e agora nesse switch eu vou fazer um switch no state. Então vejam que agora, ó, ele está dizendo para mim que o game state, ó, ele não foi exaustivamente matched, ou seja, ele não foi checado de forma exaustiva para todos os casos. Por quê? Lembrem que eu defini a nossa classe game state como sealed, então todos os subtipos devem ser checados. Então a gente tem que fazer um caso para o initial, loading, success e failure. E aqui também a gente já vai utilizar a nova sintaxe, que é o pattern matching com instâncias. Então aqui a gente vai fazer um game initial. Então, se for o game initial, a gente vai mostrar, então, um const center, child, circular, progress indicator, beleza? Então, esse aqui seria o nosso game initial. Nós também vamos ter o nosso game, aliás, esse é o nosso game loading. O nosso game initial, a gente pode colocar até um text aqui só para diferenciar, text no games. Depois a gente vai ter que fazer agora o success e o failure. E aqui eu quero que vocês vejam que também a gente pode usar em conjunto, né, com o pattern matching. Então aqui eu vou ter o meu game success. Quando esse game success, né, casar, eu quero já pegar a mensagem, ou melhor, eu já quero pegar a lista de jogos. Então aqui eu vou colocar o games, final games, e aqui eu vou carregar a minha lista de jogos. Então game list view, e vou passar a minha lista de jogos, tá? O que tem nesse game list view, pessoal? Bem simples, olha, ela é uma stateless widget que vai receber aqui uma lista de jogos e simplesmente vai gerar aqui um list view customizado, tá? Apenas para o código ele ficar um pouco menor aqui para vocês visualizarem, tá certo? E por quê, né? Porque o nosso game success, se a gente ver, ele tem a propriedade no construtor games. Então com isso a gente consegue fazer esse casamento de padrão aqui, né, pegando o valor do games e já atribuindo, né, fazendo a desconstrução desse objeto, né, do game success dentro aqui da variável games. Então a gente já passa né, a lista de games direto aqui para o game list view. E por último é o game failure, e também a gente já quer pegar o message, né? Então aqui eu tenho o message final, posso colocar aqui um M, né, de message. E aqui eu posso ter também, né, um const center child text m, tá? Na verdade aqui não pode ser constante. E desta forma aqui a gente vai ter então o nosso exhaustive checking, né, de uma classe do tipo sealed, que nesse caso aqui vai ser do game state. Então a gente está checando, né, todos os casos. A gente está checando o initial, o loading, o success e o failure. E também com isso, né, além dessa checagem, a gente consegue usar agora o pattern matching, deixando o consumo do nosso bloco, né, muito mais simples, né? Então veja que agora com 4 linhas aqui eu faço toda a checagem, né, dos meus 4 tipos aqui de estados, né, initial, loading, success e failure. E ainda como o game success tem a propriedade games no construtor e o game failure tem uma string message, a gente consegue utilizar, né, então lá o pattern matching, né, e fazer a desconstrução desse objeto aqui diretamente no switch. E a gente já passa, né, o conteúdo dessas variáveis aqui para o uso delas, tá? Então vamos salvar aqui, vou dar aqui um hot restart, tá? Para vocês verem o aplicativo ali funcionando. Ó, então veja que ele tem lá o no games, tá? Porque é o nosso estado inicial. Então se a gente clica aqui no refresh, esse refresh, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ele está aleatório. Ou ele vai pegar o load games ou o load error, tá? Então eu vou chamar de novo, apareceu o loading, agora apareceu a lista de jogos, ó. Então loading, agora vai aparecer erros, apareceu erro ou a lista de jogos, e apareceu a nossa lista de jogos. Então veja, pessoal, que ficou bem mais simples agora você tratar, né, dessas questões com o switch e o pattern matching, e você consegue fazer isso, né, usando a checagem exaustiva por meio de uma classe do tipo sealed. Bom, pessoal, existem, né, vários outros casos de uso, né, para esses modificadores, então eu recomendo muito que vocês testem, leiam bem a documentação do Dart e tenham em mente, tá, que o funcionamento interno, né, dentro de uma biblioteca ou de um arquivo vai ser um, e externamente esses modificadores vão ter um outro uso. Então basicamente esses modificadores vão colocar ali limitações, né, ou restrições nas suas classes para uso externo, seja na construção, na extensão ou na implementação das classes. E se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like aqui para apoiar o nosso canal, compartilhe com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!